Regravação do capítulo 464 do Evangelho, como me foi revelado por Maria Valtorta. Na casa de campo de Cusa, a tentativa de eleger Jesus rei, o testemunho do predileto. Valtorta descreve a visão do dia 30 de julho de 1946. No outro lado do rio, perto da passagem pela ponte, já está à espera um carro coberto. Sobe, mestre. Não ficarás cansado, por mais longa que seja a viagem. Não digo pelo cumprimento do caminho, pois eu dei ordens para que estejam sempre preparadas várias juntas de bois a fim de não dar pretextos aos hóspedes mais observantes da lei. Tenhamos compaixão deles. Mas onde estão eles? Já foram à nossa frente em outros carros. Tobiazinho? Patrão? Diz o guia que está encangando os bois. Os outros hóspedes, onde estão? Olha, já estão muito à frente, devem estar chegando a casa. Estás ouvindo, mestre? Oh, nós teríamos certeza de que terias vindo. Por que não terias de vir? Por quê? Cusa. Então tem alguma coisa errada aqui, né? Peraí. Ó, nós tínhamos certeza de que terias vindo. Por que não terias de vir? Por quê? Cusa, eu vim para mostrar-te que eu não falto a palavra. Somente faltam a palavra os vilões, os que têm culpas, e por isso estão com medo da justiça. A justiça dos homens, infelizmente, é assim. Eles deveriam ter medo da primeira, que é de Deus, da única. Mas eu não tenho culpas, não tenho medo dos homens. Mas, Senhor, os que estão comigo, todos te veneram, como também eu, e não devemos te causar medo, por motivo algum. Nós queremos prestar-te uma homenagem, mas não insultar-te. Cusa está entristecido e quase indignado. Jesus sentado à frente dele, enquanto o carro vai rodando lentamente, chiando por entre os verdes campos, responde: mais do que a guerra declarada dos inimigos, eu devo temer a guerra traiçoeira dos falsos amigos. E também a dedicação injusta de amigos que são verdadeiros, mas que ainda não me compreenderam. E tu és um deles. Não te lembras daquilo que eu te disse em Beter? Eu já te compreendi, Senhor. Murmura Cusa, mas não muito seguro e sem responder diretamente à pergunta. Sim, tu me compreendeste. Sob a rajada do vento da dor e da alegria, o teu coração se tinha tornado puro, do mesmo modo como depois de um temporal que termina com o arco-íris e o horizonte fica claro. Tu estavas enxergando bem, depois volta-te, Cusa, e olha para o nosso mar da Galiléia agora. Durante a noite, as orvalhadas haviam purificado a atmosfera e o frescor da noite tinha acalmado a evaporação das águas. O céu e o lago estavam como dois espelhos de safira clara que refletiam, cada um deles, suas belezas. E as colinas ao redor estavam frescas e limpas, como se Deus as tivesse criado naquela noite. Mas olha agora, a poeira das estradas da costa, levantada pelos homens e pelos animais, o ardor do sol que faz com que se levantem nevoeiros dos bosques e dos jardins, como se fossem umas chaleiras sobre um fogão, incendeia o lago, fazendo que suas águas se evaporem. Olha como tudo isso perturbou o horizonte. Antes as margens pareciam estar mais perto, bem visíveis, devido à grande claridade do ar. Mas olha só, elas parecem estar meio encobertas e indistintas como certas coisas que vemos por debaixo de um véu de água suja. Foi assim que aconteceu contigo, Cusa. Primeiramente veio a poeira, a sua natureza humana, e depois o sol, o orgulho. Cusa, não fiques perturbando-te. Cusa inclina a cabeça, fica brincando distraidamente com os adornos de sua veste e com a fivela do seu rico cinto do qual está pendente a espada.
Jesus fica calado, com os olhos fechados, como se estivesse com sono. Cusa respeita o descanso dele ou o que ele acha que é um descanso. O carro vai indo devagar rumo ao sudeste, para o lado das leves ondulações do terreno, que são, ou pelo menos, me parecem ser o primeiro degrau do altiplano, que é o limite do Vale do Jordão, deste lado oriental, certamente pela abundância das águas subterrâneas ou de alguma corrente. Os campos por aqui são muito férteis e belos, cachos e frutas se deixam ver em todas as copas. O carro se desvia para uma estrada particular, deixando a estrada mestra. Vai penetrando por sob a cobertura bem ramosa de uma alameda, por onde há muita sombra e frescor, pelo menos em comparação com a fornalha que é a estrada ensolarada. Uma casa baixa, branca, de nobre apresentação está no fundo da alameda. Outras casinhas mais humildes estão espalhadas por aqui e por ali pelos campos e vinhedos. O carro passa por cima de uma pequena ponte que é o limite, além do qual o pomar se transforma em um jardim com a alameda coberta de cascalho. Com um barulho diferente produzido pelas rodas sobre as pedrinhas, Jesus abre os olhos. Já estamos chegando, mestre. Aí estão os convidados que já perceberam a nossa chegada e já vêm se aproximando. Te escusa. E de fato são muitos, todos de classe rica, que se aglomeram na entrada da alameda. E com pomposas inclinações saúdam o mestre que chega. Eu estou vendo e reconhecendo Manaém, Timoneu, Eleazar, e me parece estar vendo outros que para mim não são novos, mas dos quais não sei dizer os nomes. E além desses, muitos outros que eu nunca vi, nem mesmo em particular. Muitos deles trazem espadas, outros ostentam em lugar das espadas uma grande quantidade de ornatos. Uns são fariseus, outros sacerdotes e rabis. O carro para e Jesus desce primeiro, saudando a todos com uma inclinação. Os discípulos, Manaém e Timoneu, dão um passo à frente para fazerem a Jesus uma saudação particular. Depois é Eleazar que vai à frente. É aquele fariseu do banquete da casa de Ismael. E com ele abrem alas os dois escribas que fazem questão de ficarem conhecidos. Um deles é aquele que, em Tariqueia, viu ficar curado seu filhinho no dia da primeira multiplicação dos pães. E o outro é aquele que, aos pés do monte das bem-aventuranças, deu comida a todos. E ainda mais um que abre alas para passar. É aquele fariseu que, na casa de José, no tempo da colheita, foi instruído por Jesus sobre a verdadeira causa do seu injusto ciúme da mulher. Cusa passa a fazer as apresentações e eu quero poupar a todos o desprazer de ouvi-las, porque perde-se a lembrança entre os muitos Simões, Joãos, Levis, Eleazares, Natanaéis, Josés, Filipos, etc, etc. Saduceus, escribas, sacerdotes, herodianos na maior parte, e até devo dizer que estes últimos são em maior número, um ou outro prosélito ou fariseu, 2 sinedritas e 4 sinagogos, e perdido não sei como aqui dentro até um essênio. Jesus faz uma inclinação a cada nome pronunciado, fixando um penetrante olhar em cada rosto, e às vezes esboçando um leve sorriso, como quando alguns deles, para tornarem mais claras suas identidades, o fazem lembrar de algum fato que o pôs em relacionamento com Jesus. Assim, por exemplo, aconteceu com o certo Joaquim de Bosra, que diz: minha mulher Maria foi curada por ti da lepra, bendito sejas tu. E o essênio também diz: eu te ouvi quando falaste perto de Jericó e um dos nossos irmãos deixou as margens do mar salgado para seguir-te. E tive ainda notícias de ti quando do milagre sobre o Eliseu de Engade. Naquelas terras nós também te estávamos esperando. O que eles esperavam eu não sei, só sei que ao dizer isso, aquele homem ficou olhando com um certo ar de superioridade, um pouco exagerado para os outros que certamente não tinham rostos de místicos, mas em sua maior parte parecem estar usufruindo muito alegres do bem-estar que a posição lhes proporciona. Cusa afasta o seu hóspede daquelas cerimônias das saudações e o leva para um cômodo compartimento, compartimento onde podem lavar-se. E lá o deixa para as abluções de costume, que com o calor que está fazendo devem ter sido bem recebidas.
volta para os seus convidados, com os quais conversa demoradamente até quase que começam uma discussão, porque os presentes são de pareceres diferentes. Alguns querem entabular logo a conversa sobre os seus assuntos. Que assuntos? Outros, ao contrário, propõem que não se comece invectivando logo o mestre, mas que se procure convencê-lo, pois eles lhe querem tributar um profundo respeito. Quem vence é este último grupo, que é o mais numeroso. Cusa, como dono da casa, chama os seus servos para prepararem um banquete, que deve estar pronto lá pela tarde, deixando assim o tempo para Jesus, que está cansado, como se pode ver, de tanto ficar parado. Todos aceitam esse parecer a tal ponto que, quando Jesus torna a aparecer, os convidados o saúdam, se afastam com grandes inclinações, deixando-o sozinho com Cusa, que o leva para um salão sombreado, onde há uma cama baixa, forrado com ricos tapetes. Mas Jesus ficou lá somente até depois de ter entregue a um servo as sandálias e as vestes, para que ele sacudisse delas a poeira e alisasse os amarrotamentos provenientes das peregrinações do dia anterior. Ele não tem dormido. Sentado, então, à beira da pequena cama, com os pés descalços sobre uma esteira no pavimento, vestido com a túnica curta e a capa íntima que lhe cobre o corpo até os cotovelos e os joelhos, está preocupado em profundos pensamentos. E se o seu vestuário, que ficou tão reduzido, faz que ele pareça mais jovem pela perfeita e esplêndida harmonia do traje com seu corpo viril, a profundidade do seu pensamento, que certamente não é alegre, faz com que lhe apareçam no rosto algumas rugas e o torna meio sombrio, com uma dolorosa expressão de cansaço que o faz parecer até ter mais idade do que ele tem. Na casa não há nenhum barulho, nem nos campos onde os cachos vão ficando maduros com este forte calor. Os toldos escuros descidos diante das portas e das janelas não têm o menor movimento. E assim passam as horas. A penumbra vai crescendo com o descer do sol, mas o calor ainda continua. E continua a meditação de Jesus. Enfim, a casa dá sinais de ter despertado. Ouvem-se as vozes, o ruído dos que já acordaram e as ordens que estão sendo dadas. Então, acordaram de um cochilo da tarde, né? Porque agora vai ser o jantar, né, gente? Cusa move lentamente o toldo para poder ver sem incomodar. Entra, eu não estou dormindo, diz Jesus. Cusa entra. Ele já está com sua veste ornada para o banquete. Olha depois e vê que a pequena cama não dá sinais de ter acolhido um corpo. Tu não dormiste porque estás cansado? Eu descansei no silêncio e na sombra, para mim basta. Vou mandar vir uma veste para ti? Não, a minha certamente já está enxuta. Eu gosto mais dela. O que eu te peço é que tomes providências para que eu tenha o carro e a barca à minha disposição. É que Jesus quer ir embora rápido, né? Como quiseres, Senhor, eu gostaria de deter-te até amanhã cedo. Não posso, eu preciso ir. Cusa faz uma inclinação e sai. Ouve-se um grande falatório. Passa ainda muito tempo. O servo está de volta com a veste de linho lavada e fresca, com um bom cheiro de sol, com as sandálias já limpas da poeira e amaciadas com óleo ou com a graxa, que as torna brilhantes e flexíveis. Um outro servo vem atrás dele, levando uma bacia, uma ânfora e um pano para enxugar as mãos, e põe tudo sobre uma mesa baixa, depois ele sai. Então, Jesus está sendo tratado como um príncipe, né? Como um rei. Jesus se reúne aos convidados no átrio que divide a casa de norte a sul, criando um espaço ventilado e agradável, com muitas cadeiras, todo adornado com toldos leves e de várias cores, que, sem criar obstáculos à entrada do ar, ainda amenizam a luz. Agora eles estão puxados para um lado, deixando ver-se a cornija verde que circunda a casa. Jesus está numa postura magnífica, ainda que não tenha dormido. Parece ter se provido de forças e os seus passos majestosos são os de um rei. O linho da sua veste que ele acabou de colocar é alvíssimo, e seus cabelos, tornados brilhantes pelo banho da manhã, também resplendem suavemente como um adorno de cor dourada aos lados do seu rosto. Vem, mestre, nós estamos esperando somente a ti. Descusa. E o introduz em primeiro lugar na sala onde estão as mesas.
Assentam-se depois de terem feito a oração e mais uma ablução das mãos, limpeza das mãos, e começam a refeição, muito pomposa, como sempre, mais silenciosa a princípio, mas depois o gelo se quebra. Jesus esperto, gente, já percebeu o clima, já faz tempo, né? Jesus está perto de Cusa e Manaém está do outro lado, tendo por companheiro Timoneu. Os outros vão sendo colocados pelo Cusa por sua experiência como cortesão aos lados da mesa que tem a forma de um U. Somente o Essênio é que se recusou obstinadamente a ir tomar parte no banquete e a ir sentar-se à mesa com os outros. Somente quando um dos servos, por ordem de Cusa, lhe oferece um pequeno cesto cheio de frutas, é que ele aceita ir sentar-se diante de uma mesa baixa, depois de não sei quantas limpezas, porque ele é o Essênio, ele é um tipo de místico, monge, alguma coisa assim, E depois de ter arregaçado as compridas mangas de sua veste alva pelo temor de manchá-las, ou por aquilo fazer parte do rito, eu não sei. É um banquete estranho, no qual todos agem mais por meio de olhares, claro, porque são todos falsos, a maioria deles, do que por palavras. Ouvem-se apenas algumas frases curtas de cortesia e ficam estudando um ao outro, isto é, claro que Jesus esperto estuda os presentes e esses o estudam. Finalmente, Cusa faz o sinal aos servos para que se retirem depois de terem posto sobre as mesas grandes bandejas com frutas bem frescas que talvez tenham sido conservadas no poço, muito bonitas, o que eu diria que como se estivessem geladas, pois estão mostrando aquele aspecto característico das frutas tiradas de uma geladeira. Os servos saem, depois de terem acendido as lâmpadas, que por enquanto são inúteis, visto que ainda está de dia e o dia continua bem cheio de luz durante todo o demorado pôr do sol do verão. Então, tá um tempo de verão que demora mais para o sol ir embora, Mas é tipo um banquete da noite, Quase da noite. Agora o Cusa vai fazer feio, coitado. Muito feio. Mestre, começa a Cusa. Tu deves ter perguntado a ti mesmo qual a causa desta nossa reunião e deste nosso silêncio. Mas o que nós temos a dizer-te é muito grave, e os ouvidos dos imprudentes não devem ouvir. Agora estamos sós e podemos falar. Tu estás vendo, há em todos os presentes o maior respeito para contigo. Mentira. Eles são falsos, Tudo enganadores, enganaram o Cusa. Tudo bem. Estás entre os homens que te veneram como homem e como Messias. Mentira. A tua justiça, a tua sabedoria, os dons com os quais Deus te agraciou são conhecidos e admirados por nós. Para nós, tu és o Messias de Israel, Messias no sentido espiritual e no sentido político. És o esperado, que porá um fim à dor e ao aviltamento, rebaixamento de um povo inteiro. E não somente deste povo encerrado dentro dos limites de Israel, ou melhor, da Palestina, mas do povo de todo Israel, das milhares e milhares de colônias da diáspora espalhadas por toda a terra, e que fazem ecoar o nome de Javé sob todos os céus, para que sejam conhecidas as promessas e as esperanças que agora estão se cumprindo de um Messias restaurador, de um libertador e criador da verdadeira independência da pátria de Israel. Isto é, da maior das pátrias que podem existir no mundo, a pátria rainha e dominadora, canceladora de toda a lembrança do passado e de todo o sinal vivo de servidão. O hebraísmo triunfante sobre tudo e sobre todos e para sempre, porque assim foi dito e assim se cumpre. Senhor, aqui diante de ti tens todo Israel, nós, representantes das diversas classes deste povo eterno, castigado, mas bem amado pelo Altíssimo, que o proclama seu. Tens contigo o coração que pulsa, o coração sadio de Israel, com os membros do Sinédrio, coitado do Cusa, misericórdia, com os membros do Sinédrio sacerdotes. Tens o poder e a santidade com os fariseus e os saduceus. Tens a sabedoria com os escribas e os rabis. Tens a política e a coragem dos heredianos. Piorou. Tens as rendas com os ricos. Tens o povo com os mercadores e possessores. Tens a diáspora com os prosélitos e tens até os separados, que agora estão querendo reunir-se.
porque estão vendo em ti o esperado, os essênios, os desunidos essênios. Olha, ó Senhor, para este primeiro prodígio, ai meu Deus, este grande milagre da tua missão, da tua verdade. Tu, sem violência, sem teres meios, sem ministros nem milícias, sem espadas, reúnes todo o teu povo, assim como um reservatório reúne as águas de mil nascentes. Que bonito, né? Tu quase sem dizeres nada. Jesus, misericórdia, né? Eles sem ouvirem nada, né? Na verdade. Completamente sem imposições nos reúnes. Um povo dividido pelas desventuras, pelos ódios, pelas ideias políticas e religiosas e nos pacifica. Ó príncipe da paz, alegra-te por teres redimido e restaurado, mesmo antes de teres recebido o cetro e a coroa. Meu Deus, Cusa, você viajou na maionese, filho. O teu reino de Israel já começou. As nossas riquezas, as nossas forças, as nossas espadas estão aos teus pés. Fala, dá ordens, a hora chegou. Ai, meu Deus. Desculpa se vocês não gostam dos meus comentários, mas eu não aguento. Meu Deus do céu. Todos aprovam o discurso de Cusa. Jesus, com os braços cruzados sobre o peito, fica calado. Não dizes nada? Não respondes ao Senhor. Talvez o assunto te tenha espantado, talvez te sintas despreparado, tenhas dúvidas sobre tudo, se Israel está preparado, mas não o está. Escuta as nossas vozes. Eu falo, e comigo fala Manaém em favor do palácio real, a favor de um palácio real. O que aí está, o Herodes, não merece mais existir. Ele é a vergonha mal-cheirosa de Israel, é a tirania desonrosa que oprime o povo e se inclina servilmente para adular a um usurpador. Mas a hora dele chegou. Ergue-te, ó estrela de Jacó, espanta as trevas daquele coro de delitos e vergonhas. Aqui estão aqueles que, chamados herodianos, são os inimigos dos que profanam esse nome, para eles sagrado de herodianos. Falai vós. Mestre, eu estou velho, mas eu me lembro do que era o esplendor daquele tempo. Assim como o nome de um herói foi posto em uma carniça fedorenta, assim também o nome de Herodes foi transmitido aos degenerados descendentes que desprezam o nosso povo. É a hora de repetir o gesto, muitas vezes feito em favor de Israel, quando alguns indignos monarcas assentavam-se sobre as dores do povo. E somente tu és digno de fazer esse gesto. Jesus permanece calado. Mestre, achas que ainda possamos duvidar? Temos andado escrutando as escrituras. Tu és o esperado, tu deves reinar. Diz um escriba. Ai, 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 ai. Falsos amigos, gente, aduladores. Tudo para pegar Jesus, numa cilada daquelas. Acho que é a pior de todas as ciladas que Jesus, foi colocado. Tu deves ser rei e sacerdote, como um novo Neemias, e maior do que ele. Deves vir e purificar, o altar foi profanado. Que o zelo do Altíssimo te estimule. Diz um sacerdote que não sabe o que está falando. Que sabe muito bem que está mentindo. Muitos de nós te têm combatido, são aqueles que têm medo do teu reinar sábio, mas o povo está contigo. Isso aí foi o que mais ou menos falou, mais ou menos um pouco mais verdadeiro, Esse aí, Os melhores de nós estamos com o povo. Precisamos de um sábio. Precisamos de um puro. De um verdadeiro rei é que precisamos. De um santo, de um redentor. Estamos sendo sempre escravos de tudo e de todos. Defende-nos, Senhor. No mundo somos pisados, porque não obstante o nosso número e a nossa riqueza, somos como umas ovelhas sem pastor. Manda dar o toque da chamada junto com o velho grito para as tuas tendas, ó Israel, e de todos os pontos da diáspora com uma multidão levantar-se-ão os teus súditos, para fazerem sossobrar os vacilantes tronos desses poderosos que não são amados por Deus. Misericórdia. Jesus continua calado. É o único que ainda está sentado, calmo, como se não se estivesse tratando dele. No meio de uns 40 muito agitados, dos quais eu recolhi apenas 1/10 dos motivos pelos quais falam todos juntos em uma confusão como nas feiras, enquanto ele conserva sua postura e seu silêncio. Todos gritam: dize uma palavra, responde! Jesus põe-se de pé lentamente, apoiando com firmeza as mãos na beira da mesa. Faz-se um profundo silêncio, queimado pelo fogo de 80 pupilas. São 40 pessoas, mas são 80 olhos.
Ele abre os lábios e os outros também abrem os seus, como para aspirar a resposta dele. E a resposta é breve e clara. Não. Mas como? Mas por quê? Tu estás nos traindo? Estás traindo o teu povo? Renegas então a missão de rei? Rejeitas a ordem de Deus? É uma grande vozearia, um tumulto, rostos que ficam vermelhos, olhos que soltam chispas, mãos que estão quase ameaçando. Mais do que fiéis, eles parecem ser uns inimigos, e são. Mas é assim mesmo, quando os mansos viram umas feras para os que estão contra as ideias deles. Àquele grande tumulto sucede um estranho silêncio. Parece que, tendo exaurido todas as suas forças, eles se sintam extenuados, cansados. Olham-se uns aos outros desolados e alguns estão inquietos. Claro, né? Porque os planos deles já caiu por terra. Jesus corre olhar ao redor de si e diz: Eu sabia que era para isso que vocês me queriam aqui. E sabia da inutilidade dos passos que estáveis dando. Cusa pode dizer o que falei a ele em Tariqueia. Eu vim para mostrar-vos que não tenho medo de nenhuma cilada, porque ainda não chegou a hora, e eu não a temerei. E não a temerei quando a hora da cilada já estiver sobre mim, porque foi para isso que eu vim. Vim para persuadir-vos. Vós, não todos, mas muitos dentre vós estão aqui de boa fé. Eu devo corrigir o erro, no qual de boa fé caístes. Estás vendo? Eu não vos censuro. Não censuro a ninguém, nem mesmo aqueles que, por serem meus discípulos fiéis, deveriam saber com justiça se regularem suas próprias paixões com justiça. Não te estou censurando, ó justo Timoneu, que é o discípulo fiel. Mas eu te digo que, no fundo, em vez do teu amor que me quer honrar, é ainda o teu eu que se agita aí e sonha com tempos melhores para você, nos quais possas ver feridos aqueles que te feriram, né, para vingar-se. Eu não censuro a ti, Manaém, né, príncipe, lá do Herodes, ainda que mostres ter te esquecido da sabedoria e do exemplo todos espirituais que recebestes de mim e do Batista antes de mim. Mas eu te digo que também em ti existe uma grande raiz de humanidade que se levanta depois do incêndio de amor por mim. Eu não te censuro, Eleazar, homem tão justo com a velha que te foi deixada, sempre justo, mas que agora não é justo. Eu não te censuro, acusa, ainda que o devesse fazer, porque em ti, mais do que em todos aqueles que me quereis por rei, realmente você quer de verdade, né? Em sua boa fé está vivo teu eu ainda. Rei, sim, tu me queres. Não há cilada realmente em tuas palavras. Tu tens uma boa intenção. Tu não vens para pegar-me em falta, nem para denunciar-me ao Sinédrio, ao rei e a Roma. Mas, mais do que o amor, tu achas que tudo é amor. Mas não é. Mais do que pelo amor, tu trabalhas para vingar-te das ofensas que o passo real te houver feito. Eu sou teu convidado, né? Que Cusa, ele é muito humilhado servindo Herodes. Ele é muito humilhado, então ele quer se vingar, né? Eu sou teu convidado, deveria silenciar sobre a verdade dos teus sentimentos. Né? Ele não deveria falar, né, de Cusa, do que Cusa, né, sente. Mas eu sou a verdade em tudo e em todas as coisas, e falo para o teu bem. A mesma coisa digo de ti, Joaquim de Bosra, e de ti, escriba João, né, que foi o bondoso que doou comida lá. E de ti também, e de ti, né, que são só esses poucos bons. Vamos ver quantos que são bons aqui de 40. Quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jesus, de 49 só que Jesus viu que são bons. O resto, tudo queria cilada. Todos eles queriam denunciar Jesus para o Sinédrio, para o rei Herodes e para Roma. Todos os outros queriam pegar Jesus em uma falta. Pegar ele em falta. Todos os outros. Min, Z, 39, praticamente. E vai mostrando aquele outro, sem rancor, mas com tristeza. E depois continua. Eu não vos censuro, porque não sois vós que quereis isso. Então deve ter uns 15 no máximo ali, que são bonzinhos, mais ou menos, né? Que são mais ou menos bons. O resto... Eu não vos censuro, porque não sois vós que quereis isso, espontaneamente. É a insídia. É o adversário que trabalha, e vós sois, sem o saberdes, uns súcubos em suas mãos.
Até o amor, o vosso amor, ó Timoneu, ó Manaém, ó Joaquim, ó vós que realmente me amais. Até da vossa veneração, ó vós que em mim julgais ter encontrado o Rabi perfeito. Até disso o maldito, o demônio, se serve para fazer o mal. Mas eu vos digo, como aos que não pensam como vocês, mas têm suas vistas voltadas para o que desce sempre mais baixo até chegarem às traições e delitos, e gostariam que eu aceitasse ser rei. Eles gostariam que Jesus aceitasse ser rei para eles poderem denunciá-lo para Roma, principalmente. Tá? Por quê? Daí Jesus vai explicar por quê lá. Abaixa isso aí, Vinícius. Eu lhes digo, não, o meu reino não é deste mundo. Vinde a mim, para que eu instaure o meu reino em vocês, e não para outra coisa. E agora deixar-me ir. Não, Senhor, nós estamos decididos. Nós já pusemos em movimento as nossas riquezas, já preparamos os planos, decidimos sair desta incerteza que deixa Israel inquieta, e da qual se aproveitam os outros para prejudicar Israel. Tu vives cercado de ciladas, é verdade, tens inimigos até no próprio templo, e eu, um dos anciãos, não nego. Para pôr fim a isso, o remédio é este, a tua unção. Nós estamos prontos para dá-la a ti. Não é a primeira vez que em Israel alguém é proclamado rei assim, para pôr um fim às desgraças nacionais e às discórdias. Aqui está quem, em nome de Deus, pode fazê-lo, deixa-nos agir. Diz um dos sacerdotes. Não vos é lícito, não tendes autoridade para isso. O sumo sacerdote é o primeiro a querer isso, ainda que ele não esteja aqui presente. Mentira. Ele não pode mais admitir o estado atual de dominação romana e dos escândalos do rei. Não minta, sacerdote. Sob os teus lábios a blasfêmia é duplamente impura. Talvez tu não saibas e estejas enganado, mas no templo não é isso que se quer. No templo eles querem Jesus morto. Crês, então, que a nossa afirmação é uma mentira? Sim, se não de todos vós, mas de muitos de vocês. Não mintam. Eu sou a luz e ilumino os corações. Eu vejo o que vocês estão pensando. Ele está falando, Em nós se pode crer, gritam os herodianos. Nós não amamos ao Herodes Antipas e nem a nenhum outro. Não mesmo. Vós amais somente a vós mesmos, é verdade, e não podeis me amar. Eu faria de vós uma alavanca para derrubar o trono, a fim de vocês abrirem caminho para um poder ainda mais poderoso, para agravar o povo com uma opressão pior ainda. Seria um engano feito a mim, ao povo e a vós mesmos. Roma esmagaria vocês todos, depois que já vos tivesse esmagado a todos, Depois que vocês mesmos já tivessem esmagado, Senhor, entre as colônias da diáspora há homens prontos para uma insurreição, para uma guerra. E as nossas posses são para isso, dizem os prosélitos. Prosélitos, as pessoas que se convertem ao judaísmo, As minhas também, e todo o apoio da Auranatide e da Traconítide, grita aquele de Bossa. Eu sei o que estou dizendo, os nossos montes podem sustentar um exército, e se não houver insídias, poderá sustentá-lo depois como um bando de águias ao teu serviço. A Peré também ao Galanítide. O vale de Gabas está contigo, e contigo estão as margens do mar salgado, com os nômades que nos acham os deuses. Os essênios, nômades que acham os essênios uns deuses. Se tu consentires em unir-te a nós, grita o essênio e prossegue com um discurso exaltado que se perde no clamor. Os montanheses da Judéia são da raça dos reis fortes, e da Galileia são da têmpora de Débora. Até as mulheres e os meninos são heróis. Achas que somos poucos? Somos fileiras e mais fileiras. O povo está todo contigo. Tu és o rei da estirpe de Davi, o Messias. Este é o grito que está sobre os lábios dos sábios e ignorantes. Porque este é o grito dos corações. Os teus milagres, as tuas palavras, os prodígios. É uma confusão que eu não consigo acompanhar. Jesus, como uma rocha bem firme no centro de um turbilhão, não se move nem reage, está impassível. Mas o alvoroço ao redor dele, dos que fazem pedidos e imposições, dos que declaram suas razões, continua. Tu nos decepcionas. Por que é que queres a nossa ruína? Queres agir sozinho? Não podes. Matatias Macabeu não recusou a ajuda dos assideus. Judas livrou Israel com a ajuda deles. Aceita a nossa ajuda. De vez em quando os gritos se unem para dizerem esta palavra, mas Jesus não cede. Um dos anciãos, já de bastante idade, está conversando com o sacerdote e o escriba mais velhos do que ele. Eles vão para a frente e impõem silêncio.
Fala o velho escriba que chamou para ajudá-lo também o Eleazar e os 2 escribas Joãos. Senhor, por que não queres cingir a coroa de Israel? Porque não é minha. Eu não sou filho de príncipe hebreu. Senhor, talvez tu não saibas, eu, com este aqui e este outro, fomos chamados um dia, porque 3 sábios vieram perguntar-nos onde estava aquele que tinha nascido para ser o rei dos hebreus, compreendes? Nascido para ser rei. Nós fomos todos juntos, os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, até o palácio de Herodes o Grande, para darmos a resposta. Conosco estava Ileu, o justo. Nossa resposta foi esta: em Belém de Judá. Conforme nos consta, lá o Senhor nasceu, e grandes milagres acompanharam o teu nascimento. Entre os teus discípulos há testemunhas dele. Podes tu negar que foste adorado como rei pelos 3 sábios, né? Os sábios, né? Reis magos. Eu não nego. Podes negar que o milagre te precede, te acompanha e te segue como sinal do céu? Não nego. Podes negar ser o Messias prometido? Não nego. Então, em nome do Deus vivo, por que queres decepcionar as esperanças do povo? Eu venho somente para cumprir as esperanças de Deus. E quais são elas? São as da redenção do mundo, da formação do reino de Deus. O meu reino não é deste mundo. Guardai vossas posses e dai descanso às armas. Abri vossos olhos e o vosso espírito para lerdes as Escrituras e os profetas, para acolherdes a minha verdade e tereis o reino de Deus em vós. Não, as Escrituras falam de um rei libertador. Libertador da escravidão satânica, do pecado, do erro, da carne, do gentilismo, da idolatria. Oh, que foi que vos fez Satanás, ó hebreus, ó povo sábio, depositário da aliança, a ponto de fazer-vos cair em erro sobre as verdades proféticas? Que vos faz, ó meus discípulos, chegardes ao ponto de não vos compreenderdes mais? A maior desventura de um povo e de quem tem fé é de cair na falsa interpretação dos sinais dos tempos. Aqui se está cumprindo essa desventura. Interesses pessoais, preconceitos, exaltações, falta de amor à pátria. Tudo serve para criar o abismo do erro no qual um povo perecerá por desconhecer o seu rei. Está acontecendo tudo de novo nesse tempo agora, né? Tudo de novo. Tu te desconheces? Vós vos desconheceis e me desconheceis. Eu não sou um rei humano. E vós, 3/4 de vós, 3/4 de vós aqui reunidos. Então, 3/4, entendeu? Dividido em quarto, são 10 só que sobra. Então, 30 de vocês aqui reunidos o sabeis e quereis o meu mal, não o meu bem. Agis por ódio, não por amor. Eu vos perdoo. Digo aos retos de coração, os 10 que sobraram, volvei a vós mesmos. Não sejai os servos inconscientes do mal. Né? Então acordem, abrem os olhos, ô povo de Deus. Abre os olhos, 30 aqui só quer me mandar para a cadeia e me matar. Acordem. Deixar-me ir, não há mais nada a dizer. Fez-se um silêncio de quem está pasmado. Eleazar disse: eu não sou teu inimigo, pensava estar fazendo bem. Eu não estou sozinho, alguns amigos bons pensam como eu. Eu sei, mas diz-me tu e seja sincero, o que diz Gamaliel? O Rabi? Ele diz sim. Ele diz: o Altíssimo dará um sinal se este é o seu Cristo. Ele diz bem. E o que diz José, o ancião? Que tu és o Filho de Deus, que reinarás como Deus. José é um justo. E Lázaro de Betânia? Ele está sofrendo, fala pouco, mas diz que tu reinarás somente quando os nossos espíritos te acolherem. Lázaro é um sábio, quando os vossos espíritos me acolherem. Por enquanto, vós mesmo, aqueles que eu julgava espíritos acolhedores, não acolheis o rei e o reino. Nisso é que está a causa de minha dor. Afinal, tu te recusas? Gritam muitos. Vós o dissestes. Tu nos fizestes comprometer-nos, tu nos prejudicas. Outros também gritam, herodianos, escribas, fariseus, saduceus, sacerdotes. Jesus deixa a mesa e vai para o lado deste grupo, dardejando com seus olhares.
eles involuntariamente emudecem, encolhem-se junto à parede. Jesus vai colocar-se bem na frente deles e diz em voz baixa, mas de modo bem incisivo, sem rodeios e cortante como uma lâmina de um sabre. Está dito, maldito. É para amaldiçoando, né? Amaldiçoando, eles estão com medo da maldição de Jesus. Tá vendo? Está dito, maldito quem fere as escondidas o seu próximo, aceita presentes para condenar à morte um inocente. E eu vos digo, eu vos perdoo. Então ele faz ao contrário, então ele paga o mal com o bem, tá vendo? Eu vos perdoo, mas o vosso pecado é bem conhecido pelo Filho do Homem. Se eu não vos perdoasse, por muito menos foram reduzidos a cinzas por Javé muitos em Israel. Mas Jesus está tão terrível ao dizer isso que ninguém ousa mover. Vocês têm medo de Jesus, que Jesus ameace eles, né? Que ele tem poder, né, gente? Eles têm medo de Jesus demais. Jesus levanta a pesada cortina dupla e sai para o átrio sem que ninguém ouse fazer um gesto, porque eles têm medo. E eles vão falar que Jesus é demônio, vocês vão ver. Eles acham que Jesus é um demônio. Na verdade, é isso que eles pensam. Somente quando todo para de mover-se, isto é, depois de alguns minutos, é que eles parecem despertar. De medo, estavam com medo, porque sabem que eles são culpados, né? Jesus deve ter olhado com olhos de juiz para eles, deve ter deixado eles, né? Porque Jesus, ele às vezes revela um pouco da divindade dele, né? Um pouquinho assim, né? É preciso apanhá-lo, é preciso prendê-lo, dizem os mais enfurecidos. É preciso pedir perdão, suspiram os melhores, que são Manaém, Shimoneu, alguns prosélitos, aquele de Bosra e os retos de coração, afinal. Eles se agrupam fora da sala, procuram e perguntam aos servos. O mestre onde está? O mestre? Ninguém o viu. O mestre ninguém o viu, nem mesmo aqueles que estavam aos lados das duas portas do átrio. Ele não está. Com tochas e archotes o estão procurando por entre as sombras do jardim no quarto onde ele havia descansado. Não está ali nem o seu manto que ele havia deixado sobre a cama e nem sua bolsa deixada no átrio. Ele fugiu de nós, é um Satanás, não, é Deus. Ele faz o que quer, ele nos trairá, não. Ele nos conhecerá por aquilo que somos. Há um clamor de pareceres e de insultos recíprocos. Então, alguns falam assim, ele fugiu de nós, é um Satanás. O outro diz, não, ele é Deus. Ah, ele faz o que quer. Ele nos trairá, ele nos conhecerá por aquilo que somos, né? Cada um fala uma coisa. Os bons gritam. Vós nos seduzistes, traidores. Nós devíamos ter pensado nisso. Né? Eles estão arrependidos, coitados. Os maus, isto é, a maior parte, 30, né? Uns 30, quase 30, não sei, ameaçam e aquela cambada, tendo perdido de vista o seu bode expiatório, Jesus, né? Queriam pôr Jesus de bode expiatório, para poder eles continuar a vidinha deles né? De judeus lá como eles eram, né? A vidinha deles, eles são todos pessoas que exploram os pobres, né, que estão ricos. A vidinha deles é muito boa, não precisa ninguém atrapalhar, entendeu? Então eles queriam um bode expiatório, né, para acabar com essa situação toda. Eles estavam incomodados com Jesus, né, e com o amor do povo a Jesus, e eles estavam, né, perdendo o amor do povo, tudo aquilo tudo, né? Então eles queriam acabar com Jesus, provar que Jesus, né, não era aquele homem santo que parecia, né, que Jesus queria tomar o poder, queria ser rei como qualquer outro, né, e tal. Os maus, isto é, a maior parte, ameaçam e aquela cambada, tendo perdido de vista o seu bode expiatório contra o qual queriam virar-se, viram as duas partes contra si mesmas. E Jesus, onde está? Eu estou o vendo, por vontade dele, muito longe, perto da ponte sobre a desembocadura do Jordão. Ele vai rapidamente, como se estivesse sendo levado pelo vento. Ele vai andando, né? Ele nem pega carro nenhum, nada. Seus cabelos fazem ondas ao redor de seu rosto pálido. Sua veste vai se sacudindo como uma vela, por seu modo rápido de andar. Sai correndo, praticamente. Depois, quando ele tem certeza de estar bem longe, vai amoitar-se no meio dos juncos da margem para chorar. Depois segue para o lado do oriente e logo que encontra os primeiros escolhos do alto rochedo, sobe por ele sem tomar cuidado com a falta de claridade. Está querendo um lugar bem escondido para ele chorar, gente, para ele chorar.
Falta de claridade que torna perigoso subir pela costa muito íngreme. Ele sobe, vai subindo até uma outra rocha que se projeta sobre o lago, sombreada por um carvalho secular. Lá ele se assenta, pondo um cotovelo sobre o joelho e sobre a palma da mão coloca o queixo. Com o olhar fixado na vastidão do ar que já escurece, mal pode ainda ser visto pela brancura de sua veste e pela palidez do seu rosto. E está chorando. Mas houve alguém que o acompanhou, João. João está seminu, isto é, só com sua veste curta de pescador, com os cabelos hirtos de quem tinha estado na água. Ofegante, mas também pálido, ele se aproxima devagar do seu Jesus. Parece uma sombra que vai deslizando sobre a rocha escabrosa. Ele para não muito longe, fica vigiando a Jesus, não se move. Parece um penhasco, perto de outro penhasco. Sua túnica escura o faz desaparecer ainda mais, só o seu rosto, as pernas e os braços nus é que são ainda visíveis na sombra da noite. Quando ele não está vendo Jesus ou também o ouve chorar, aí ele não resiste mais. Ele ouve Jesus chorar e não resiste mais e vai se aproximando dele até poder dizer-lhe: Mestre. Jesus ouve o barulho, levanta a cabeça e, pronto para fugir, recolhe suas vestes. O olho de Jesus estava todo embaçado, né? Não conseguia ver. Mas João grita: Que foi que te fizeram, mestre? Para que tu não conheças mais João. Jesus reconhece então seu predileto, estende-lhe os braços e João se lança neles. Os dois choram por dois sofrimentos diferentes, mas por um só amor. Depois o pranto se acalma e Jesus, por primeiro, volta a ter a clara visão das coisas. Jesus chorou muito, né? Ele chorou demais. Ele escuta, vê João seminu com a túnica úmida, as carnes geladas, descalço. Então, Jesus, ele chora, ele desabafa, né, gente? Porque nesse momento é o que ele estava esperando, né? Ele falou que já está tudo pronto agora para ele morrer, né? Não resta mais nada. Agora é só esperar a hora de Jesus, né? A hora do traidor. Só para esperar agora o Judas desenvolver todo o processo lá. Ai. Como é que estás assim nesse estado? E por que não estás com... Jesus, né? Falando. Por que é que estás assim nesse estado? E por que não estás com os outros? Não me repreendas, mestre. Eu não podia ficar lá. Não podia deixar-te ir embora. Por isso me despojei da veste e de tudo menos disto, e me joguei a nado voltando para Tariquéia, de lá pela margem, correndo para a ponte. Depois, caminhando, vim atrás de ti, cheguei escondendo-me no fosso do lado da casa, pronto para vir em tua ajuda, ou pelo menos para saber se te haviam raptado e se te estavam maltratando. Ouvi então muitas vozes, umas contra as outras, e depois te vi quando passaste diante de mim. Parecias um anjo. Por seguir-te sem te perder de vista, eu caí em buracos e poças d'água, estou todo enlameado. Talvez eu tenha sujado a tua veste ao te abraçar. Eu estive te olhando desde que estás aqui. Estavas tu chorando? Que foi que te fizeram, meu senhor? Eles te insultaram e te bateram? Não. Eles me queriam fazer rei. Um pobre rei, João. E muitos queriam fazer isso de boa fé, por um verdadeiro amor, com uma intenção boa, mas os outros, para poderem denunciar-me e prender-me. Quem são estes tais? Não o perguntes. E os outros? Não perguntes nem o nome desses. Não deves odiar nem criticar. Eu os perdoo. Mestre, havia também discípulos? Diga-me isso apenas. Sim. E apóstolos? Não, João, nenhum apóstolo. É verdade, senhor? É verdade, João. Ai, graças a Deus por isso. Mas por que ainda está chorando? Senhor, eu estou contigo, eu te amo por todos. Também Pedro, André e os outros, quando viram que eu me joguei no lago, disseram que eu estava doido e o meu irmão dizia que eu queria morrer nos redemoinhos. Depois é que me compreenderam e gritaram: Deus esteja contigo, vai, vai. Nós te amamos, mas nenhum como eu, um pobre rapaz. Sim, nenhum como tu. Estás com frio, João. Vem cá sob o meu manto. Não, aos teus pés assim, mestre meu. Por que será que todos não te amam, como este pobre jovem que eu sou? Jesus o puxa sobre o seu coração, sentando-se ao lado dele. É porque eles não têm o teu coração de menino, de jovem. Eles te queriam fazer rei, mas não compreenderam ainda que o teu reino não é desta terra. Não compreenderam. Sem falar os nomes, conta-me como foi, senhor. Mas tu não irás dizer que fui eu quem te disse.
Que te disse? Se assim tu queres, eu não direi. Tu não dirás, a não ser quando os homens quiserem mostrar-me como um daqueles caudilhos populares, né? Quando falarem mal de Jesus, né? Como um homem, um simples homem que queria ser um profeta e queria só tal. Muita gente fala essas coisas de Jesus, né? Hoje em dia. Um dia isto vai acontecer e tu estarás lá. E dirás, ele não foi da terra. Ele não foi rei da terra, porque não quis. Ele só não foi rei da terra porque não quis. Porque o seu reino não é deste mundo. Ele era o Filho de Deus. Você vai dar testemunho, né? O Verbo encarnado. Não podia aceitar o que era terreno. Realmente, o João foi o único que falou que ele era o Verbo, né? Ele quis vir ao mundo e revestir-se com uma carne para redimir as carnes, as almas e o mundo. Mas não se submeteu às pompas do mundo e nem aos estímulos para o pecado. Nada de carnal ou mundano houve nele. Testemunho de João. A luz não se deixou enfaixar pelas trevas. O infinito não se apegou a coisas finitas, mas sim as criaturas limitadas pela carne e pelo pecado, e fez delas criaturas que lhe fossem iguais, né, pelo enxerto, levando os que tivessem fé nele à realeza verdadeira, instaurando o seu reino nos corações antes de instaurá-lo nos céus, onde ele será completo e eterno. O reino lá no céu será completo e eterno, estando com todos os que foram salvos. Isso é o que você dirá, João, aos que quiserem dizer que eu sou só homem, ou que eu sou só espírito, e a quem negar que eu tenha sofrido tentação e dor, e que eles, os homens, foram redimidos também pelo meu pranto. Então, está falando que ele é homem e Deus ao mesmo tempo, que ele é as duas coisas, né? Jesus quer que todos saibam, através do testemunho de João Evangelista, seu apóstolo, que todos saibam que ele é homem e Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Sim, Senhor, como sofre Jesus? Como eu redimo, né? Redimo de todas as formas, como Deus e como homem. Mas tu me consolas no sofrimento. Ao raiar da aurora partiremos daqui e encontraremos uma barca. Tu acreditas se eu te disser que poderemos navegar sem remos? Eu acreditaria mesmo se tu dissesses que poderíamos navegar sem barca. Os dois ficam abraçados, envolvidos no úmido manto de Jesus, e João, sentindo-se aquecido, acaba adormecendo, cansado como estava, como um menino nos braços de sua mãe. Aí no dia seguinte, Jesus fala para Valtorta referente a essa visão. Em 31 de julho de 1946, diz Jesus: Eis que aos retos de coração foi dada esta página do Evangelho desconhecida, mas muito instrutiva. João, ao escrever depois de muitos lustros o seu Evangelho, João Evangelista faz uma breve alusão a esse fato. Obediente ao desejo do seu mestre, do qual ele põe em evidência, mais do que os outros evangelistas, a natureza divina, e revela aos homens um ponto particular ignorado, e o revela com aquele seu recato virginal que adornava todas as suas ações e palavras, com um pudor humilde e penitente. João, meu confidente nos fatos mais graves de minha vida, nunca quis ficar se gloriando desses meus favores. Antes, pelo contrário, lede bem, parece que ele sofre quando precisa revelá-los, e chega a dizer: devo dizer isto porque é uma verdade que exalta ao meu Senhor, mas eu vos peço perdão por dever mostrar-me como o único saber dela. E com palavras bem concisas vai fazendo alusão a uma verdade da qual só ele foi feito conhecedor. Lede o primeiro capítulo do seu Evangelho, onde ele narra o seu encontro comigo. João Batista estava novamente com 2 de seus discípulos. Os 2 discípulos, tendo ouvido estas palavras, André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido as palavras de João e haviam acompanhado a Jesus. O primeiro com quem André se encontrou. Ele não diz o seu próprio nome, pelo contrário, ele se esconde atrás de André, cujo nome ele faz aparecer. Em Caná ele estava comigo, e diz: Jesus estava com os seus discípulos que creram nele. Eram os outros que tinham necessidade de crer. Ele já cria, mas ele se ajunta aos outros como uma criatura necessitada de ver milagres para crer. Uau, né? Testemunha da primeira expulsão dos mercadores do templo durante o colóquio com Nicodemos. No episódio da Samaritana, ele nunca diz que eu estava lá, mas conserva a linha de conduta que ele escolheu em Caná e diz:
os seus discípulos, mesmo quando ele estava sozinho ou ele e algum outro, e assim continua, não dizendo nunca o seu nome, pondo sempre na frente os companheiros, como se ele não tivesse sido mais fiel. O sempre fiel, o perfeitamente fiel. Lembrai-vos da delicadeza com que ele faz alusão ao episódio da ceia, do qual se inclui que era ele o predileto, reconhecido como tal até pelos outros, que a ele recorrem quando querem saber os segredos do Mestre. Começaram então os discípulos a olhar uns aos outros, não sabendo a quem o Mestre se referia. Estava um deles, o predileto de Jesus, pousando a cabeça sobre o peito dele. E a ele Simão Pedro fez um sinal, perguntando: de quem que ele está falando? E ele, encostado como estava sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: mas quem é, Senhor? Ele nem mesmo põe o seu nome, como tendo sido chamado no Getsêmani junto com Pedro e Tiago. Também ele não diz: eu acompanhei o Senhor, mas diz: acompanhou Simão Pedro e um outro discípulo. Esse outro discípulo, sendo conhecido do pontífice, entrou com Jesus no átrio do pontífice. Sem João, eu não teria tido conforto de vê-lo, junto com Pedro, nas primeiras horas da captura. Mas João não se gaba disso, sendo um dos personagens principais nas horas da paixão. O único apóstolo que esteve sempre presente, amorosamente, piedosamente, heroicamente, presente perto do Cristo, perto de sua mãe, enfrentando uma Jerusalém desenfreada. Omite o seu nome até no episódio tão relevante da crucifixão e das palavras do moribundo Jesus, né? Mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. E o discípulo sem nome, sem outro nome, senão aquele que é a sua glória. Depois de ter sido a sua vocação, discípulo, tendo se tornado filho da mãe de Deus, nem mesmo depois de receber essa honra ele se exalta. E na ressurreição ainda diz: Pedro e o outro discípulo ao qual Maria de Lázaro havia falado do sepulcro vazio. Saíram e foram andando. Iam correndo, mas aquele outro discípulo correu mais do que Pedro. Chegou antes, inclinou-se e viu, mas não entrou. Esta passagem está cheia de uma suave humildade, pois ele deixa ele, o fiel, que Pedro, o chefe, embora pecador por covardia, entre em primeiro lugar. Ele não o julga, pois é o seu pontífice, mas o socorre com sua santidade, porque também os chefes sentem necessidade dos seus súditos de serem socorridos. Quantos súditos existem melhores do que os seus chefes? Os chefes que não sabem suportar ou nos quais a fumaça da honra produz cegueira e embriaguez. Sede, e sê tu, ó meu pequeno João, porque a ti eu falo para todos os Joãos, que guiam os Pedros, que não sabem compreender e crer, chegam a mostrar-se e a fazer crer que são os obtusos incrédulos, eles também como os Pedros. Leide o episódio sobre o lago de Tiberíades. É ainda João que, repetindo um ato feito outras vezes, reconhece o Senhor no homem que está de pé sobre a margem, e depois de ter partido o pão junto com os outros, a pergunta de Pedro: e a este que é que acontecerá? É sempre o discípulo e nada mais. Em tudo que se refere a ele, João, ele se anula. Mas quando é preciso dizer alguma coisa que faça resplandecer como uma luz cada vez mais divina o Verbo de Deus encarnado, eis que João levanta os véus e revela um segredo. No 6º capítulo do Evangelho lhe diz: tendo percebido que queriam arrebatá-lo para o fazerem rei, fugiu de novo sozinho para o monte. E tornou-se conhecida para os que tinham fé esta hora do Cristo. Para os que têm fé, saibam como múltiples e complexas foram as tentações e as lutas contra o Cristo nas suas diversas características de homem, de mestre, de Messias, de Redentor, de Rei, e que os homens e Satanás, o erno, instigador dos homens, não pouparam nenhuma cilada a Cristo, para diminuí-lo, abatê-lo, destruí-lo. Contra o homem, o eterno sacerdote, o mestre, o Senhor, moveram-se em assalto às malícias satânicas e humanas, mascaradas com os preceitos que podiam ser mais aceitáveis como bons. Assim, as paixões dos cidadãos, dos patriotas, do filho, do homem, tudo foi instigado ou tentado para descobrirem algum ponto fraco por baixo do qual introduzissem a alavanca. Ó filhos meus, que não refleti senão na tentação inicial, no deserto, e na última tentação do Getsêmani, que das minhas fadigas de Redentor só vós parecem fadigas as últimas, e que dolorosas só foram as extremas, que amargas e decepcionantes só foram as últimas experiências. Tomai por uma hora o meu lugar. Fazei de conta que sois vós aqueles aos quais vem a projetada paz com os compatriotas, e a ajuda deles falsa.
a possibilidade de completar as purificações necessárias para tornar santo o país amado, a possibilidade de restaurar, reunir os membros espalhados de Israel e de pôr um fim à dor, à escravidão, à política e ao sacrilégio. Eu não digo, tomai o meu lugar, pensando que vos está sendo oferecida uma coroa. Eu vos digo que tenhais o meu coração de homem por uma hora e digais que é uma proposta sedutora, mas que é, na verdade, uma traição, né? Então ele está pedindo para a gente colocar-se no lugar dele, de como foi dolorido esse momento dele ver aqueles 30 homens, aquele, né, querendo pegá-lo daquela forma, né? Meu Deus do céu, é coisa horrorosa, né, gente? Que estilada nojenta, né? Então, Jesus está falando assim, como foi difícil ele ver aquelas pessoas tão falsas falando com ele, né? Falsos amigos, né? Dizendo que queriam ele como rei. Que mentira, né? Que mentira. Queriam ele sendo massacrado pelo poder romano, como se fosse um falso, né? Meu Deus do céu, misericórdia. Então, ele está falando para a gente se colocar no lugar dele dessa forma. E não ser colocado no lugar dele como se ele fosse uma pessoa honrada que ia ser coroado. Entendeu? É isso que ele está pedindo. É uma proposta sedutora, como teríeis vós ficado? Triunfadores, fiéis à divina ideia ou antes uns vencidos? Nem teríeis ficado santos e espirituais ou teríeis destruído a vós mesmos, aderindo à tentação ou cedendo às ameaças? E com que coração teríeis ficado depois de haverdes verificado até que ponto Satanás arremessava suas armas para ferir-me em minha missão e em meus afetos, desviando-me para um caminho errado, e também aos discípulos bons, pondo-me em luta aberta com os inimigos, agora desmascarados e tornados ferozes, por terem sido descobertos em suas tramas? Então, olha quanta coisa que ele está pedindo para a gente fazer. Como que a gente teria ficado nessa situação? Porque, assim, se Jesus, né, tivesse caído na tentação, acabou a missão dele na hora, né? A missão que ele tinha feito até agora ia, né? Então, olha que situação que ele estava. Não fiqueis com o compasso e a régua na mão, com o microscópio e a ciência humana de vocês. Não fiqueis com argumentações pedantes de escribas a medir, a confrontar, a discutir se João falou bem, até onde é verdade isto ou aquilo. Não apliqueis a frase de João ao episódio acontecido ontem, a fim de poder desver se os contornos das coisas se ajustam. João não errou por uma fraqueza de velho, como não errou o pequeno João, né, a Valtorta, ao escrever, por sua fraqueza de enferma. Este disse o que viu o grande João, muitos lustros depois do fato, narrou o que sabia, e com uma fina concatenação dos lugares e dos fatos. Então está falando que, né, que eles foram fiéis ao que aconteceu. E revelou o segredo, conhecido só por ele, da tentada, e não sem malícia, a coroação do Cristo, né, da tentativa de coroação falsa do Cristo, que era para poder fazer mal para ele, né? Em Tariqueia, depois da primeira multiplicação dos pães, surge no meio do povo a ideia de fazer do Rabi de Nazaré o rei de Israel. Então presentes Manaém, o escriba e muitos outros que, imperfeitos ainda no espírito, mas honestos no coração, acolhem a ideia e dela se fazem fautores para prestar honra ao mestre e pôr um fim à luta injusta contra ele. Por um erro de interpretação das escrituras, erro difundido por todo Israel, encegueirado por sonhos de uma realeza humana e pela esperança de santificar a pátria contaminada por muitas coisas. Muitos, como é natural, aderem simplesmente a esta ideia, né, aos palmas, ao dia de Ramos, né? Mas muitos outros fingem traiçoeiramente que aderem a ela para me prejudicarem. Unidos estes últimos pelo ódio contra mim, esquecem-se dos seus ódios de casta, que sempre os obrigou a ficar separados, se aliam para tentar-me, a fim de depois poderem dar uma aparência legal ao delito, né, de ter um motivo justo, né, um motivo claro de uma acusação, né? Entendeu? Com testemunhas e tudo mais, né? Que eles têm 30 testemunhas e mais os outros 10, né? Que já estava decidido em seus corações. Eles estão esperando por alguma fraqueza minha, né? De poder, de querer poder. Por algum ato meu de orgulho, de querer poder. Estes, o orgulho deles e a fraqueza e a minha aceitação da coroa a mim oferecida, teriam servido como uma justificação para as acusações que queriam lançar contra mim. E depois procurariam dar paz ao seu espírito traiçoeiro e castigado pelos remorsos, porque teriam dito uns aos outros, esperando que se pudesse crer, que foi Roma e não nós
quem puniu o agitador nazareno. Então, eles não queriam ter a culpa sobre eles, deles terem matado o Messias, né? A eliminação legal do seu inimigo, pois assim era considerado por eles o salvador deles. Então, eles consideraram, né, eles queriam a eliminação legal, né, pela justiça certinha, lá de Roma, né, que Roma iria matá-lo, né, porque ele estava fazendo uma insurreição, sendo o líder da insurreição contra Roma. Então, ele ia ser morto de qualquer jeito, né? Então, não tinha como Jesus se colocar como rei. Ele escolheu um tempo bom para vir para a terra, né? Não tinha jeito mesmo, né? Eis as razões da proclamação que tentaram fazer. Eis a chave que abriu caminho para os mais fortes e sucessivos ódios após disso, né? Para poder chegar até a redenção verdadeira, né? A crucificação. Eis, enfim, a alta lição do Cristo. Vós a compreendeis? Ele está tentando explicar. É uma lição de humildade, de justiça, de obediência, de fortaleza, de prudência, de fidelidade, de perdão, de paciência, de vigilância, de tolerância para com Deus, para com sua própria missão. Então, Jesus está falando que ele deu um exemplo para nós. Tá vendo? A lição que ele está dando para nós. Vocês me compreendam? Me compreendem o quanto eu sou humilde? O quanto eu sou justo? O quanto eu sou obediente ao meu Pai? O quanto eu sou forte? O quanto eu sou prudente? O quanto eu sou fiel? O quanto que eu perdoo? O quanto que eu sou paciente? O quanto que eu sou vigilante para não me pegarem? De quanto que eu sou tolerante com essas pessoas, né? E perdoo? O quanto para com Deus eu sou fiel para com com a minha missão, para com os meus amigos, para com os decepcionados, para com os inimigos, para com Satanás, para com os homens, seus instrumentos de tentação, para com as coisas, para com as ideias, tudo deve ser contemplado. Prestem atenção em mim. Aceito, repelido, amado ou não, olhando-se para o fim santo do homem, que é o céu, a vontade de Deus. Então ele está falando, eu quero só o céu e quero fazer a vontade de Deus. Entendeu? Pequeno João, Valtorta, esta foi uma das horas de Satanás para mim. Né, uma tentação de Satanás para mim. Como as teve o Cristo, assim as têm os pequenos Cristos. Então, vocês também vão ter horas de Satanás para vocês, né? É preciso sofrê-las e superá-las sem soberbas e sem desconfianças. Elas não são sem uma finalidade, e finalidade boa. Mas não temas, Deus durante essas horas não abandona, mas ajuda quem é fiel. Depois desce o amor para transformar os fiéis em reis. E mais ainda, tendo terminado o tempo desta terra, sobem os fiéis para o reino em paz para sempre. A minha paz, pequeno João Valtorta, coroado de espinhos, né? O João coroado de espinhos, a Valtorta coroada de espinhos. A minha paz, que ela está triste, deve estar triste, né? Por tudo que aconteceu com Jesus, que ela contemplou, né? O sofrimento de Jesus. Amém, Fiat? Então, gravei de novo para quem ficou triste de ter ficado ruim, né? A gravação anterior. Então, estou colocando de novo aqui. Deus abençoe, Fiat.